Agora sim, tudo Agora vai. bem? Agora vai, doutor Luiz Renato, tudo bem? Tá tudo bem aí? Tá me ouvindo direitinho? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Então tá ótimo. Eu estou contando aqui para o pessoal que amanhã também eu vou estar falando com uma outra delegada, sexta-feira com um produtor de cenografia, e hoje eu estou aqui com o doutor Luiz Renato Mendonça Davini, e foi um convidado muito especial para mim, que nós vamos falar hoje sobre desaparecimento de pessoas, que é um tema assim que a gente fala assim, mas isso não vai acontecer comigo, nem com meu vizinho, nem com a minha família, mas acontece, né? E eu acho que é um assunto que a gente tem muita coisa interessante, né, para saber, para aprender. Então, eu vou começar inicialmente, para os que não me conhecem, para me apresentar. Eu sou a Grazi, Grazi Mendonça, eu trabalho com fotografia e relações públicas, minha pós-graduação em recursos humanos, amo de paixão pessoas, e é o que eu tento colocar nas minhas fotografias as expressões, o que, que acontece. Eu acho a vida, assim, as atitudes, tudo muito interessante. E eu vou apresentar o doutor Luiz Renato, que está na polícia. Gente, eu vou ler uma colinha aqui, porque o currículo do cara é grande, então eu vou, Não, eu vou no ler a cola. peromútil, no peromútil. Ele está na polícia desde 2000, ano 2000, e ele veio de 8 anos antes da experiência junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, como oficial de promotoria. Trabalhou em várias unidades policiais em São Paulo, da capital, assumindo cargos de comandos operacionais das seccionais Centro e Oeste. Ocupou o comando de um grupo tático do GOI. GOI, para quem não sabe, é Grupo de Operações Especiais. E posteriormente assumiu o comando geral do GOI, onde coordenou e supervisionou várias operações policiais de alto risco pela Polícia Civil de São Paulo e pelo GAECO. É assim mesmo que pronuncia? Isso, Gaeco de São Paulo. Isso. MPSP, resultando das ações policiais seguras e positivas. Junto ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP, foi delegado, titular da primeira delegacia de proteção, atuando na repressão de tráfico de pessoas e trabalho escravo. Junto ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP, foi delegado, titular da primeira delegacia de proteção, atuando na. Desculpa, eu repeti. E você ganhou um prêmio também, né, doutor Luiz Renato? Isso, Grazi. Nós somos condecorados com o prêmio de policial nota 10 em razão de uma ocorrência que logramos deter um traficante de pessoas que, além de aliciador, ele praticava atos de violência sexual Uhum. contra as pessoas que ele traficava. E em questão eram menores de idade, mulheres, sendo duas mineiras e uma carioca. As três foram Sim, resgatadas. que maravilha, né? Isso é. Quando vai dando tudo certo, a gente fica tão feliz, né? É, Eu vou começar, então, colocando, né, a pauta em assunto aqui. Aliás, o contrário, assunto em pauta. O que acontece? Nós vamos falar aqui hoje sobre o desaparecimento de pessoas, que é uma questão que acontece, né, bastante até, em todos os lugares do país, eu acredito que até do mundo mesmo, e ele tem crescido, né, esse número de desaparecimento de pessoas nos últimos anos e tudo. E aí a gente fica pensando, por que que desaparecem pessoas, né? Qual que é a motivação? A internet contribui, doutor Luiz Renato? sim, Grazi. Ela tem uma parcela de contribuição em razão de algumas informações que ela traz para essa nova geração.
que hoje acessa as redes sociais. Nós temos que tomar muito cuidado com as informações contidas nas redes sociais, para que essas informações sejam verdadeiras. E de que forma possamos fazer isso? Nós possamos inicialmente, e devemos, fazer a certificação dessas informações. O que ocorre que, provavelmente, a internet ela traz uma realidade assim, virtual, falsa, porém muito bonita. E quando o jovem se depara com uma realidade a qual não é a que está na internet, na televisão, como a realidade de uma novela, e sim a realidade da vida, ele se frustra em virtude da grande vontade que ele tinha, a expectativa que ele criou em alcançar ou ter algo. E diante dessa frustração, muitas vezes, alguns jovens acabam desaparecendo. E eu diria que não seria um desaparecimento propriamente dito, mas eles acabam fugindo daquilo que eles criaram. Sim. Então, é muito complexo esse tema, nesse ponto, porque o jovem tem que entender que a realidade de uma rede social ela é completamente fora da vida real. Sim. E aí, volta até lá, numa live que a gente fez há pouco tempo, a respeito da importância que os pais têm nessa questão aí de acompanhar seus filhos, né, na internet, nas telas todas, né, conectadas à internet, está acompanhando os filhos na questão de dar um limite às coisas. A gente entra na fala da educação, não é mesmo? Sim, olha só, é uma coisa interessante. Nós vivemos uma geração que muito se fala em direitos. Ah, direito disso, direito daquilo, só direitos, 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 direitos. Mas ninguém fala sobre obrigações. Ninguém fala dos papéis. O pai e a mãe são pilares importantíssimos na nossa sociedade. Na célula familiar, são os pilares que sustentam. E sendo assim, eles têm o poder, como pai, como mãe, como representantes desse menor, dessa criança, de fazer a educação deles, fazer a base da educação. A educação que nós também recebemos dos nossos pais. Só que um detalhe, a nossa geração, a qual eu tenho um grande orgulho de pertencer, nós temos uma geração que nós não questionávamos coisas. Hoje se questiona tudo. Então você coloca exatamente no mesmo patamar o filho, a filha, no mesmo patamar do pai e da mãe. Então, o filho, não, você não tem que ter acesso ao que eu faço, ao que eu não faço. Opa, calma aí. Me perdoa. Me desculpa, se coloca no seu lugar. O que é isso? Eu digo que eu acho que o pai pode ter 100 anos. Pai é pai, filho é filho. Sim. Nessa geração, nessa encarnação, é assim. Então, nesse caso, o pai e a mãe, ele tem o pater e o mater poder. E quando ele não consegue exercer esse poder, o pai e a mãe ele tem que entender uma coisa, que ele tem o Estado ao lado dele, para auxiliá-lo. Nós temos conselhos tutelares. Nós temos a vara da infância e juventude. Nós temos uma série de profissionais para colocar exatamente essa criança ou esse adolescente, dar um acolhimento, dar um acompanhamento a ele, mas colocá-lo no lugar dele. Sim. Porque eu acho muito gozado, né? Muito bonitinho. Olha, eu tenho direitos disso, eu tenho direito daquilo. Tudo bem, só tem direito também de pagar a sua conta. Você paga a sua conta? Não paga. Não paga. Aí o pior é que depois, quando acontece algum problema, sobra para quem? Para o pai e para a mãe. Verdade. Então, quando nós falamos de papéis idênticos, ou vamos comparar alguns papéis, vamos comparar de forma igual.
Uhum. Então, por isso que o pai e a mãe, resumidamente, ele tem que entender que ele tem o poder de fazer por valer a sua educação. E não estou aqui dizendo que tem que bater, não é isso. Não é Uhum. isso. Não precisa, de forma alguma. Ele tem que se Uhum. fazer valer a palavra dele, o respeito dele, Autoridade. a autoridade, o respeito. E o Isso. respeito não se faz pelo pulso, não se faz Uhum. pela força, nesse caso. O respeito se faz exatamente pelo exemplo, pela educação, pela base, pela forma como você cria. Elisângela coloca aqui, existe uma inversão de papéis na nossa sociedade hoje. E os pais não podem permitir que aconteça. Cada vez mais a juventude precisa de limites. E é verdade. Eu já ouvi menino falar assim com o pai, me bate que eu chamo a polícia para você, né? Não Então, tem isso? eu já deparei com essa situação, Grazi, na Sério? delegacia. Hum, Imagina isso. Atendendo, tive a grande oportunidade de trabalhar em muitos plantões policiais, que é uma escola da vida. É uma escola maravilhosa da vida. Onde imagino. você ajuda as pessoas, você faz valer a lei dentro do que a sua função primordial, mas é uma escola maravilhosa. E você vê cada caso verdadeiramente absurdo. Mas por que que o jovem ele fala isso? Da onde ele ouviu isso? Da rede social. Ó, oh, você tem o É. direito disso. Ah, seu pai não pode bater, não pode. Não, um minutinho. Bater, aspas, a palmada educativa, aquela que coloca realmente o jovem onde ele tem que estar, porque todos nós temos as nossas obrigações. O pai, a mãe, tem obrigação. Como o filho também tem obrigação. O filho tem obrigação de estudar. Sim. Então, que é isso? Não, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Oh, oi? Não dá, né? Passa amanhã. A promoção acabou, filho. Não é assim que funciona. A vida É. real é diferente daquilo que você vê. Verdade. A gente precisa prestar muita atenção, né? Quem é pai, quem é mãe, os educadores, aí, os professores, eles sofrem muito hoje em dia com essa falta de limite, né? Cai muito nisso e tudo aí que a gente está falando mesmo. Sim. Mas, e qual que é a sugestão que você dá? Você dá um conselho, você dá um toque para essa família, para essa criança, para esse adolescente? Como que funciona? Olha, eu digo o seguinte, Graziela. Para os pais, façam valer a autoridade de vocês. E contem com o Estado. Contem com o Estado que está à disposição para auxiliá-los. Uhum, Para os pais, vocês não estão sozinhos. uhum, Pode contar com o Estado. Para os filhos, eu digo o seguinte: antes de fazer uma besteira, que com certeza absoluta, 100%, sem medo de errar, absolutamente nenhum medo de errar, pense. Olhe bem para sua mãe, olhe bem para o seu pai e saiba que depois dessa besteira, é essa pessoa que está à sua frente que nunca vai te abandonar. Nós tivemos um caso recente em São Paulo, inclusive no próximo do Dia das Mães, onde jovens acabaram saindo de casa por vontade própria e foram passar uns dias fora, todos menores de idade. Todos menores de idade. E simplesmente, qual foi o presente que eles deram no Dia das Mães? Para as mães deles. Né? Nós temos que entender que a mãe é um presente de Deus. uhum, Nós não podemos esquecer isso. Aqueles que ainda têm, respeitem. uhum, Aqueles que uhum, têm no céu, tenham essa lembrança. Respeitem também o nome. Quanto ao uhum, adolescente, é muito importante ele entender: olha, eu vou fazer isso, vou deixar minha mãe preocupada, eu vou deixar minha mãe sem dormir, eu vou deixar
a minha mãe completamente desnorteada, talvez à base de remédio. Enquanto isso, eu vou estar fazendo o quê? Farra, bagunça, baile funk. Qual o resultado disso, Grazi? Qual que é o resultado dessa situação? E depois, quando aperta, realmente aperta o frio, aperta a fome, que aí você vê com quem você está. Porque você quer Sim. descobrir a pessoa que está ao seu lado, passe uma dificuldade. Aí, Uhum. diante da dificuldade real, a quem eles chamam? O pai e a mãe. Aqueles dois que estão lá preocupados. Sim. Então, pensem vocês, não façam isso. Avaliem, respeitem os pais de vocês. Sim. Deem valor. A Fátima está falando aqui também, ó, muitos pais, infelizmente, não exercem seu papel, deixando que as escolas eduquem seus filhos. E é isso mesmo, transferência de obrigações, né? Existe muito, aqui ó, hoje o jovem dá muito mais importância às redes sociais, ignorando a autoridade e a experiência dos pais. PJ Nasto, o comentário dele aqui. Que eu queria te colocar aqui? Esses desaparecimentos, por exemplo, de jovens, que a gente está falando aqui nesse momento disso, tem muito caso, por exemplo, envolvendo a internet, por exemplo, um bullying, eles chamam ciberbullying, né? Bullying, não é? Cyberbullying. Cyberbullying. É. Então, eles fazem essas brincadeiras, né, que acabam não dando muito certo. Existe caso de desaparecimento de jovens por conta dessas situações? Então, nós já tivemos, sim, Graziela, desaparecimento. Nós já tivemos até caso, infelizmente, de suicídio, Uhum. tá? Do jovem em virtude de um bullying. Só que vamos lá, gente. Por favor, o que é o bullying? Você vai dar importância tanto assim ao bullying? Divida isso com seu pai e com a sua mãe. Uhum. Para o jovem, eu digo o seguinte: cada um de nós, sem a mínima exceção, tem uma característica física diferente, própria. É por isso que é aqui isso que nos identifica, não é? Então, a pessoa pode ser mais alta, ela pode ser mais gordinha, ela pode ser mais clara, ela pode ser um pouco mais escura. E aí? Cada um tem uma característica diferente. E não é em Sim. virtude dessa característica diferente, ou até diria por alguma opção de vida, a qual você está sendo vitimado, né, por uma sequência de apelidos que vamos, né, colocar hoje como bullying, que você vai jogar tudo que você tem para fora, para o lixo. Deixa para lá. Toca a sua vida. Apelido que pega é aquele que você fica nervoso. Concorda? Uhum. É isso. Os pais também têm que estar bem atentos à modificação de comportamento, né, desse jovem, para também estar dando uma acompanhada e orientar e trazer a autoestima, né? Olha, eu digo uma coisa. Eu digo uma coisa para ti, Graziela. Eu trabalhei muito tempo na rua. E nós já atendemos muitas ocorrências policiais na rua, onde você se deparava com jovens de 14, 15 anos, 12 anos até, 4 horas da manhã na rua, algumas vezes até em baile funk, com droga, bebida, sexo, aquela bagunça toda. E nós, às vezes, definimos esses jovens de órfãos de pais vivos. Então, eu acho que é muito importante o pai, a mãe, da forma como a Fátima aí colocou, que eu acho que está certíssimo, o pai e a mãe têm que fazer o papel. É muito cômodo, vou dormir, é meu filho que se vire. Não vai Uhum. reclamar depois o que pode virar. Você vai Uhum. ver a questão da companhia, você vai ver a questão do comportamento dele, da conduta dele. Então é muito Sim. importante. A educação é uma missão contínua.
que você sempre tem que estar ao lado. Vamos lá. Um outro caso que acontece muito, a motivação, né, do desaparecimento de pessoas, é questão de drogas, questão de doença psiquiátrica, não é isso? Sim, E sim. no caso, por exemplo, de uma pessoa com doença psiquiátrica, o que você orienta para o responsável, né? Porque a gente fala assim, fica parecendo só que é pessoa mais de idade, e às vezes não. O que você orienta a respeito disso? Olha só que interessante. Na data de hoje, nós, na delegacia, recebemos uma pessoa que ela foi encaminhada por uma outra pessoa na rua, que ela queria uma passagem de ônibus. E acabaram fazendo com que essa pessoa fosse até a nossa delegacia. Quando nós fomos consultar essa pessoa, os dados dessa pessoa, nós percebemos que ele era uma pessoa desaparecida. Aconteceu hoje, ok? E quando nós fazemos essa consulta, a gente verifica no registro da ocorrência, quando do desaparecimento, ele tinha problemas psiquiátricos, ele tinha esquizofrenia. Uhum. E na ocasião do desaparecimento dele, ele fugiu do hospital. E isso no interior do estado de São Paulo veio parar aqui na capital, desde o dia 18. Desde o dia 18. Ok? Então, nós entramos em contato com o hospital, entramos em contato com a família, nós fizemos o acolhimento desse rapaz e o encaminhamos a um hospital psiquiátrico para que ele fosse atendido e avaliado. Ao tempo em que, numa ação conjunta, a família lá do interior do estado, a 400 quilômetros de São Paulo, veio junto com a assistente social da prefeitura de Itajuí, a qual eu aproveito aqui e presto as minhas homenagens, porque realmente atendeu a pessoa, a família que é carente. A família não tinha condições de vir até São Paulo. Então, a assistência social de Itajuí alocou um carro com assistência social acompanhando a irmã do até então desaparecido, que hoje encontrado, nessa capital. Ou seja, no momento em que essa pessoa teve contato com a autoridade pública, com o Estado, ele foi acolhido. Ele não foi jogado, ele foi acolhido. Acolhido, ele foi encaminhado para o devido tratamento, avaliação médica, e depois entregue à família. Uhum. Eu acho E esse no trabalho caso, muito importante. muito, muito. E a família também, que chega até vocês para fazer até um boletim de ocorrência, está em pânico, né? A pessoa desapareceu. Imagina se até numa cidade como São Paulo, que é gigantesca, e aí a pessoa fica mais apavorada ainda. E aí vocês fazem um trabalho com essa família de acolhimento, de humanização. Como que é feito esse trabalho? O que ocorre, Grazi? Nós buscamos entender qual é a razão do desaparecimento. Nós não tratamos o caso de uma forma que ele seja comum. Nós tratamos de uma forma personalíssima. Porque cada caso é um caso. Mesmo uma motivação um pouco idêntica a outro, porém, cada caso é um caso. A motivação principal daquele desaparecimento é muito importante, nós descobrimos isso. Por um outro passo, é muito importante o familiar entender que ele está sendo atendido, que a polícia, por sua vez, a Polícia Civil, por sua vez, está tomando todas as medidas necessárias de buscas e diligências para a localização dessa pessoa. Isso importa em quê? Importa em estabelecermos um contato com esse familiar próximo e direto, através, inclusive, até de WhatsApp. Nós temos o contato, porque às vezes a família, isso é uma constante, recebe uma informação de madrugada, ela entra em contato com a equipe que está com a investigação,
de madrugada, e dependendo da informação, a equipe imediatamente sai em diligência, vai ao local, ok? Nós fazemos pesquisas também junto a hospitais, IML, SVO, centro de abrigo. Nós temos um relacionamento com a Prefeitura de São Paulo muito, muito, muito bom nesse quesito. Nós temos uma pessoa, um parceiro, um amigo, uma alma excelente, Darko Hunter, é o nome dele, Darko, o qual ele faz as pesquisas em todos os centros de abrigo e acolhida da Prefeitura de São Paulo, que são onde tem os moradores de rua, que à noite eles passam, eles vão até um albergue para passar a noite. E de manhã eles voltam à rua ou vão para as atividades da Prefeitura. Tá, vamos lá. E aí, a pessoa da família sumiu, tá? Seja independente se for São Paulo, se for Minas, se for Rio, se for Goiás, sei lá onde. A pessoa sumiu, desapareceu. Enquanto tem, é óbvio que, né, os lugares prováveis, a família já vai estar procurando, já procurou, não achou. O que essa família deve fazer? Qual que é o procedimento que a família tem que fazer? Vamos lá, eu vou falar por São Paulo, ok? Mas com certeza absoluta, todos os estados têm um padrão de procedimento e atendimento. Primeiro, vamos olhar para a família. Aconteceu esse fato. O que eu entendo que a família tem que fazer? Primeiro, calma. Muita calma. Procurar os contatos da pessoa que desapareceu, os contatos amigos, diretos, indiretos, locais que, em tese, frequenta. Você foi nesses locais, você fez o contato com essas pessoas, você realmente não tem absolutamente nenhuma informação a respeito. E foge do padrão de comportamento e conduta daquela pessoa. Fato que nunca aconteceu, ok? Aí você pode ir a uma delegacia de polícia ou através da internet. Você faz um boletim de ocorrência eletrônico sobre a natureza de desaparecimento de pessoa. Quando você elabora essa ocorrência, é muito importante as informações que você vai dispor no boletim de ocorrência. Quanto mais informações, é melhor. Porque auxilia a investigação. Você, por exemplo, pode descrever nesse boletim de ocorrência se a pessoa desaparecida ela tem tatuagens, sinais de nascença, se ela tem brinco, piercing, a roupa que ela estava trajando no dia ou a última vez que ela foi vista, ok? Se ela está com os documentos, se ela está com o aparelho celular, se ela não tem aparelho celular. Se é uma pessoa que tem problemas mentais, isso significa que a família já deve tomar um certo cuidado, tem que ter uma atenção para isso, porque senão não é culpa dessa pessoa, essa pessoa vai realmente desaparecer. Ela vai sair porque ela não tem consciência do que ela está fazendo, ela pode entrar num surto, num delírio e simplesmente sair numa direção e ela não sabe nem voltar, não tem condição de voltar. Então, a família tem que passar todas essas informações. No caso da pessoa ser encontrada, isso é um peso muito grande, Graziela. Eu faço aqui um parêntese e deixo aqui um pedido. Ao mesmo tempo que o Estado, a polícia se coloca à disposição para ajudar, as pessoas também têm por obrigação e ato de cidadania ajudar a polícia. Então, quando você faz um boletim de ocorrência, é uma coisa muito séria. Tem uma série de profissionais envolvidos nisso que vão procurar essa pessoa. Vão mesmo, não é enganação, não. Eu não minto. Tem uma série de providências que vão ser startadas na busca dessa pessoa. Quando essa pessoa é localizada, a família, às vezes tem toda aquela bagunça, né? Não, aí faz a ocorrência pela internet, onde ele está, ele volta no outro dia. Não, eu fui na casa de um amigo, poxa, mãe, a senhora é muito preocupada, não precisava fazer isso. Caramba, tia, para que você fez isso? Tal.
Não custa a família fazer também pela internet o boletim de ocorrência da localização. Que a família pode e tem até, não diria quase uma obrigação, não existe uma obrigação legal, mas uma obrigação, diria, moral. Porque se ela faz o boletim de ocorrência pela internet do encontro dessa pessoa, o que acontece? Nós somos comunicados, as investigações param automaticamente e nós vamos voltar os nossos recursos para aqueles que realmente precisam. Sim. Então é muito importante. Não adianta só cobrar do Estado. Faça, por favor, a sua parte. Faça também o boletim de ocorrência do encontro dessa pessoa. Vai nos ajudar muito, porque isso nos carrega muito. As equipes operacionais que nós temos na delegacia, Graziela, aproveito aqui para cumprimentar a todos, excelentes profissionais. Eles têm um trabalho muito grande. Tem que ligar 3, 4, 5 vezes para a família. Ah, não, eu vou. Não, tá bom. Até um ponto, chega um ponto que a família até, pô, você está me amolando. Pô, o que é isso? Que ponto chega? Então, desculpa, antes de você registrar a ocorrência, tenha certeza. Não tem um prazo, não existe um prazo. Ah, tem que esperar 48 horas, tem que esperar 72 horas. Não, negativo. Não existe um prazo. Mas também não se precipite. Qualquer coisa você vai lá e registra. Não, calma. Muita calma. Aguarde um pouco. Faça uma pesquisa com todos que estão próximos. Não localizou? Conta com a gente. Localizou, ele voltou. Por favor, faça o boletim de ocorrência de encontro. Vai nos ajudar bastante e ajudar aqueles que realmente estão precisando. E cai naquela história ali que você contou de hoje, né, que aconteceu hoje, que a pessoa foi levada até a delegacia e ela constava no sistema como uma pessoa desaparecida, não foi isso que você contou? Sim, desaparecida, esquizofrênica, Aí. a qual estava na rua, correndo risco próprio a terceiros, e ela foi acolhida. Ou seja, ela ficou com a gente na delegacia, inclusive almoçou na delegacia, até o encaminhamento dela para o hospital psiquiátrico. E também, se lá no sistema já constava que ela era uma pessoa desaparecida, não foi a primeira vez que ela desapareceu. Sim. Foi a segunda ou terceira, né? Sim, Talvez sim. a segunda, né? Sim. Agora, ela como uma pessoa, nesse caso da delegacia, nós mesmos fazemos o boletim de ocorrência do encontro dela. Perfeito. Agora, quando acontece isso na família, quando há, por exemplo, perda de contato, tem muito caso, perda de contato. Às vezes a pessoa vai para um lugar aí, ele quer beber, ele quer ficar sem contato até com a família. Por incrível que pareça. Aí ele volta, ele resolve voltar. Faça o boletim de ocorrência do retorno dele, por favor. Nos ajuda bastante e ajuda aquele que precisa. A Fátima está perguntando, aí você já até respondeu a pergunta dela, mas olha só, por que é necessário guardar um período de 24 horas para registrar um BO? Não existe, Graziela ou Fátima, o prazo de 24 horas no caso, ok? O que acontece é que as pessoas devem realmente certificar que se faça necessário o registro da ocorrência. No caso, por exemplo, de pessoa idosa, que principalmente que tem algum caso, né, que tem um quadro aí de Alzheimer, alguma outra qualquer questão aí, é importante, que a gente conversou antes, ter sempre uma foto recente da pessoa, não é isso? Sim. Uma pessoa também que tem problemas psiquiátricos, mesmo jovem, né? Sim. Conta um pouquinho para a gente dessa dificuldade da polícia na hora de procurar a pessoa. O que acontece? Quando nós temos o conhecimento do desaparecimento da pessoa pela delegacia, nós entramos em contato com a família e solicitamos que a família vá até a delegacia para que ela seja ouvida e que também nos traga informações e também fotos, que é muito importante, a foto da pessoa desaparecida.
E, invariavelmente, nós temos algumas famílias que não têm fotos recentes das pessoas, dos familiares. Outras não têm foto nenhuma. Uhum. Ele nunca deixou a gente tirar uma fotografia. Ele tem bipolaridade, ele tem esquizofrenia mesmo, um outro tipo de transtorno. Então, ele não deixa de forma alguma tirar uma foto dele. Quando for assim, busca, de alguma forma, tirar uma foto dessa pessoa. Até quando ela estiver dormindo. Mas uma foto que a gente consiga efetuar um reconhecimento. Porque essa Uhum. foto ela vai ser muito importante. Ela vai compor um álbum de pessoas desaparecidas, ela vai para uma divulgação. E isso também vai ajudar a equipe de investigação. Porque se nós não sabemos como é que é essa pessoa, ela pode passar do nosso lado. Eu não sei, não conheço. Estou procurando quem? Olha, não, a pessoa é calva. Pô, caramba, falar um calvo é sacanagem, né? Igual, não, ele parece o Romário no Rio de Janeiro. Ferrou. Né? Quem? Ferrou. Não dá. Então, é muito importante a foto. É É. importantíssimo a família ter essa informação. E outra coisa importante, se porventura a pessoa tem a tatuagem, foto com a tatuagem. Uhum. Porque nós cruzamos informações com os nossos bancos de dados, nós cruzamos informações com o IML, porque às vezes pode, infelizmente, ter acontecido algum acidente e nós não sabemos. E às vezes a pessoa, o corpo ali está ali e nós não temos essa informação. E é muito importante. Nós temos aqui mais, acho que 5 minutos, 4 minutos. E aí eu queria fazer uma última pergunta, que eu acho que os assuntos que eu tenho trazido na live, além de informações importantes, né, de interesse em sociedade, são também linkadas aí ao momento que a gente está vivendo de quarentena, né? Sim. Muito desespero de alguns, aumento de consumo de bebida alcoólica, droga, enfim. Aqui em Belo Horizonte mesmo, eu participo de alguns grupos, vira e mexe, alguém fala assim, sumiu fulano, marido da fulana, e põe foto e tal, aí é extra o trabalho de polícia e tudo. Tem esses casos mesmo, né, de envolvimento com drogas, com bebidas, e a pessoa ou perde um pouco a noção, ou porque está fugindo mesmo dela mesma. Como que funciona isso? Olha, Grazi, eu acho que o principal, eu entendo que é falta de Deus. Uhum. Quando uma pessoa busca droga, porque está faltando alguma coisa a ele. A droga traz uma sensação momentânea de prazer completamente falso à pessoa. Uhum. E coloca a pessoa nesse momento de prazer, pseudo-prazer, em que, para ele, é ótimo. Esquece os problemas, esquece as brigas em casa, esquece alguma outra dificuldade que ele tenha do trabalho, de dinheiro, outras coisas mais. Então, eu acho que a pessoa, sinceramente, ela precisa agradecer muito a vida que tem. Ela tem que se apegar, seja qual for a religião, por favor, ou se apegar em coisas positivas. Se a pessoa realmente não acredita em Deus de forma alguma, tudo bem, respeito também da mesma forma. Então, se Uhum. apegue a coisas positivas. E algo mais positivo que nós temos real na nossa vida é a família. Se Uhum. apegue à família. Porque é a família que vai estar ao seu lado, independente da sua situação. Independente do momento que você venha passar. Se apegue a ela. E acontece muito caso, né, de desaparecimento de pessoas por conta de drogas. Sim, sim, sim. Acontece, e aí recai naquela situação. Talvez, às vezes, acaba gerando um ciclo. E qual que é esse ciclo? Às vezes ele vai para a rua,
Na rua não é cobrado nada, aspas, dele. Isso não é cobrado nada. Ele usa a droga dele, que ele acaba conseguindo um dinheiro pedindo esmolas. Olha a vida que a pessoa acaba fazendo ou adotando para ele. Acaba vivendo de vir um pendente, acaba vivendo de comida dada, vai dormir em albergues, quando ele tem uma família até. Então, eu acho que isso tem que se levar um pouco em consideração. A família, por sua vez, uma coisa importante, ela faz o registro de ocorrência. E olha só que absurdo. É o que eu falo, a polícia ela é maravilhosa, porque ela te traz um ensinamento de vida estupendo. Eu não imaginava isso. Você sabia, Grazi, que muitas pessoas desaparecidas, elas estão desaparecidas e querem se manter desaparecidas e não querem contato com a família. E quando você localiza, você tem por obrigação comunicar o declarante que registrou a ocorrência. Perfeito? Aí você liga para o declarante. Mas antes consulta a pessoa que está ali, porque ele também é sujeito de direitos. Se ele não for, se ele não tiver problemas mentais, for capaz, maior, não está em risco. Desculpa, a polícia não tem o direito de detê-lo. Ok? Ele tem o direito de sair. Ele vira e fala, olha, doutor, eu realmente, eu saí de casa porque eu não aguentava mais. Por que não aguentava mais? Eu saí da minha casa porque eu não aguentava mais. Então eu resolvi sair. E não quero contato com a minha família. Se o senhor me permitir, eu não quero contato com a minha família. Aí eu mando para ti. Temos ou não temos que respeitar essa pessoa? Verdade. Não é verdade? Aí você fala para a família, ele não quer contato. Como que ele não quer contato? A família já quebra um pau que você não imagina. Você fala, agora eu entendi porque ele não quer o contato. Entende? Então a família tem que entender um pouco esse ponto. Tem que entender esse ponto. Doutor Luiz Renato, infelizmente nosso tempo aqui está esgotado. Ei. Eu acho que foi uma conversa aqui muito produtiva, né, que tivemos, para que as pessoas entendam, né, como que num caso desse que ninguém está isento de proceder e que a polícia está aí para poder apoiar, para ajudar e faz um excelente trabalho, né, diga-se de passagem. Então, que a gente precisa contar com isso, né? E tomar os cuidados devidos em vários casos aí que a gente conversou. Então, eu queria te agradecer demais. Agora nós estamos em contagem regressiva de 25 segundos. Então, queria te agradecer imensamente, viu? Obrigado. A presença aqui, de estar comigo, a disponibilidade. E eu gostaria inicialmente, peço desculpa pelo atraso da conexão. Nós tivemos um probleminha técnico. Quero agradecer de coração, é uma honra estar aqui contigo. Obrigada. A minha família, que